Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a reportagem que saiu hoje na Folha, que é devastadora para o Lula. Olha só, o Lula, a corrupção do governo Lula, né? Ele favoreceu cidades de aliados em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas o pior é o como. As emendas tinham escrito urgente à mão, assim, para passar na frente das outras emendas todas para ajudar os aliados dele, né? Que o Lula faz esse tipo de política de ajudar os amigos e prejudicar o país como um todo, a gente já sabe que o Lula precisa disso, roubar muita pessoa, aumentar o imposto de todo mundo para dar dinheiro para os amiguinhos com pincha dele. Todo mundo já sabia que o Lula fazia isso, mas agora tem evidência clara disso. Esses repasses não tiveram chancela das áreas técnicas do governo, foi coisa política feita pelo Lula no arrepio da lei, né? São repasses ilegais. E será que isso daí vai ser discutido pelo TSE como abuso de poder econômico? Porque sim, são prefeituras de PT e partidos aliados do PT que estão sendo beneficiados nessa eleição com essa ajuda do Lula, né? Deveria ser considerado abuso de poder político e esses prefeitos deveriam todos ser declarados inelegíveis. Vamos entender esse caso aqui, além das consequências para o próprio Lula, né? Essa notícia foi sugerida por 4x4 faliu porque o Peter fez greve, miojo de picanha tem gosto de abóbora e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, então olha só essa mega reportagem da Folha de São Paulo aqui, que está em vários jornais, já foi repercutida pra caramba, já deixou o pessoal chateado pra caramba, que olha só, Lula favoreceu cidades de aliados em São Paulo e Rio de Janeiro com 1,4 bilhão de reais. A gente já tinha falado sobre o caso de uma dessas cidades, que é a cidade de Cabo Frio. Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro, é governado por uma pessoa do PV. A prefeita é do PV, né? E recebeu um monte de repasses muito acima do normal. Inclusive, o filho da ministra da Saúde é secretário da cidade, do município lá de Cabo Frio, né? Uma relação, no mínimo, estranha nessa história. Mas agora, as reportagens aqui da Andréa Matais, aqui atrás, aqui, ó. Repasses ocorreram sem aval da área técnica ou justificativas detalhadas, em valores maiores que os solicitados e com o pedido de prioridade escrito à mão. Ou seja, alguém lá do gabinete do Lula, talvez o próprio Lula, né? Não, o Lula não sabe escrever, né? Alguém do gabinete do Lula escreveu na coisa ali, ó, prioridade em cima da emenda para ser mais rápida a coisa. Ou seja, colocaram dinheiro na mão dos prefeitos em ano de eleição, aliás, desde 2023 até agora, para ajudar os prefeitos do PT. E eu tô para dizer para vocês que eu acho que não vai ajudar não, hein? O Lula tá sabendo que ele vai ter uma tragédia esse ano, em 2024, não é por outro motivo que ele tá desesperado com os coleguinhas dele do STF totalmente descontrolados, né, ignorando todos os limites da lei e dos costumes e do bom senso, justamente porque ele sabe que a situação está feia. As eleições esse ano não vão ser positivas para o PT. Aqui, ó, as cidades de Mauá, em São Paulo, Araraquara, Diadema e Hortolândia, essas quatro aqui em São Paulo, Cabo Frio e Belfor Roxo, governadas por aliados no Rio de Janeiro, foram beneficiadas. Em parte, isso daí também pode ser pagamento por serviços prestados anteriormente, tá? Porque você lembra que aquela ministra do turismo, né, que era a sei lá o que do Vaguinho, lá de Belfor Roxo, né, que é muito aliada do Lula, né, certamente, ela falou, o pessoal comentou que a milícia ali da região é ligada a ela e forçou muita gente a votar no Lula ali na região, né? Existe uma pressão muito grande para esse tipo de coisa. A gente sabe que teve esse tipo de fraude na eleição de 2022. Se foi uma fraude suficiente para fazer diferença e o Lula ganhar, a gente não sabe, né? Depois que passou a eleição, se você não botou fiscal para fiscalizar isso daí, não tem o que dizer depois, mas que houve esse tipo de coisa, certamente houve, né? Então, não foi assim. Várias cidades, não. Foram 4 amigos em São Paulo e 2 amigos no Rio de Janeiro que o Lula recorreu com muito dinheiro mesmo, totalmente sem padrão, né? Aqui, ó, levaram vantagem em frente a cidades muito maiores e com mais necessidade, ou seja, você poderia entender que ele mandou mais dinheiro para cidades pobres, por exemplo, porque pô, a cidade é pobre, né? Ela precisa justamente de ter mais recursos para poder melhorar as condições de vida lá, para poder melhorar a situação
para cumprir alguma coisa. Não, não teve nada disso. Ele mandou dinheiro para cidades aliadas, cidades de gente amiga. Olha, Araraquara, vocês sabem, né? É o cupincha dele lá, o prefeito de Araraquara. Como é que é o nome dele? Edinho Silva, o Edinho Silva de Araraquara. As outras também, todas são governadas pelo PT. O Cabo Frio e Belfor Roxo, na verdade, é PV e União Brasil, se não me engano, mas no final das contas não muda a coisa, são aliados do Lula no final das contas, né? Aqui, o UOL apurou que as negociações partiram do gabinete do presidente e envolveram verbas próprias do orçamento dos Ministérios da Saúde, Cidades, Educação, Trabalho e Assistência Social. Ou seja, a coisa toda partiu do Lula. O Lula mandou botar dinheiro nessas cidades, né? Porque isso, ou ele está pagando algum serviço que foi prestado por essas pessoas, ou então ele está querendo favorecer essas pessoas nas eleições de 2024. Qual das duas coisas que aconteceu, deve-se investigar ainda o que aconteceu, mas já tem mais uma prova clara de corrupção aqui, né? Procurada, a assessoria do Planalto afirmou que os atendimentos de demandas levadas por prefeitos ao presidente Lula seguem critérios objetivos. Objetivíssimos, meu amigo. É amigo? Tá aqui o dinheiro. Não é amigo? Meu amigo, fica esperando, entra na fila, né? Tá mais do que... Não, mas não tem critério mais objetivo que esse. Não são critérios republicanos, não são critérios isentos, né? Mas são critérios objetivos. Os caras fizeram questão de falar isso aqui, ó. Os recursos estão liberados pelos ministérios de forma documentada, com rabisco a caneta, né? Prioridade vindo rabiscado ali em frente. É tudo muito documentado. Você vê esse pessoal da documentação da coligação PT-STF, é impressionante, é tudo documentado, né? E o pior é que eles têm razão, né? Esse aqui é o problema desse pessoal, né? O Lula está acostumado a governar lá em 2003, quando tinha informação centralizada. Bastava soltar um dinheirinho na mão do repórter lá da Folha que não saía nada, né? Agora, na era da informação descentralizada e distribuída, a coisa mudou de figura. A Folha de São Paulo parece que acordou, né? Tá querendo realmente ver o lado positivo da coisa, tá querendo fazer jornalismo de verdade. Já estava na hora de algum jornal aqui no Brasil perceber que tem um filão de pessoas que querem uma mídia tradicional, jornais, revistas e coisa e tal, que não estejam lambendo o saco do Lula, né? Para lamber o saco do Lula já tem a Janja, não precisa de mais ninguém, né? Então, ou seja, para que vai ter a mídia inteira passando pano pro Lula, a mídia inteira fazendo essas coisas, né? Então, tá aqui, ó. Perguntada especificamente sobre se o presidente favoreceu essas cidades, a assessoria não respondeu. É lógico que não respondeu. Vai responder o quê? É lógico que sim, né? Vai responder o quê? Não tem jeito aqui. Olha só, ainda teve aqui São Luís, teve Belém do Pará também aqui, ó. Cidades favorecidas em São Paulo e no Rio de Janeiro. Estão aqui todas elas indicadas, quanto que receberam. Ainda teve Belém, São Luís e Itabuna. Que curioso, todas elas com gente do PT também como prefeito, né? Impressionante isso. É o que eu falo para vocês, é assim que o Lula está acostumado a governar. É por isso que o pessoal está atacando tanto, está exigindo tanto transparência nas emendas orçamentárias. Por quê? O que é a transparência que eles querem, né? O dinheiro vai ser aplicado de acordo com os critérios todos do governo, não tem essa, né? Só que antes, o Lula decidia qual emenda que ele pagava e qual que ele não pagava, né? As emendas que chegavam para o governo, o Lula só pagava as emendas do deputado que votasse com ele. O Lula só mandava dinheiro para a prefeitura que votasse com o PT. Então, com isso, ele ia comprando o apoio político, né? O Lula sente falta disso. O Lula não tem ideias, o Lula não tem planos, o Lula não tem ideologia. O Lula só tem o dinheiro para comprar as pessoas. É tudo que resta para o Lula, é dinheiro para comprar as pessoas. E lembra, o dinheiro que ele está usando para comprar as pessoas é o seu dinheiro, é o dinheiro dos impostos, né? Então a gente está se ferrando duplamente. Primeiro, porque o idiota do Lula está roubando dinheiro como se não houvesse amanhã, aumentando imposto, aumentando o custo de todo mundo. Por quê? Porque ele quer ter dinheiro para subornar as pessoas a apoiarem ele. E segundo, que ele está pegando esse dinheiro e está direcionando só para os cupinchas amigos dele, né? Esse é todo o ataque que essa turma da corrupção está fazendo com esse pedido de transparência. Que transparência é essa? O que está faltando de informação? Ninguém fala, você já reparou isso? Ninguém fala. Qual é a transparência que eles estão pedindo nas emendas? A transparência é o Lula saber quem é o deputado que solicitou a emenda. Essa transparência ele não tem, ele quer ter de novo. Por quê? Porque aí ele vai negar a verba para deputados que não votarem como o PT. É um novo mensalão. Isso sim é um mensalão, né? Aqui, ó. A apuração da UOL indicou que a destinação das verbas dos ministérios para aliados
teve participação direta do chefe do gabinete do Lula, o Marco Aurélio Santana Ribeiro, conhecido como Marcola. Caraca, se contar ninguém acredita, né? Quer dizer que o chefe do gabinete do Lula é o Marcola, é outro Marcola, mas é o Marcola. Ele é uma espécie de faz-tudo e só não tem mais acesso ao Lula do que a Janja, né? Ou seja, caraca, meu amigo, que coisa pesada. Desde o início do governo, Marcola se reuniu 33 vezes com prefeitos e secretários municipais no Palácio do Planalto, 22 delas com integrantes do grupo dos 6 prefeitos. Ou seja, olha só, todas as reuniões que ele teve com o prefeito foram 33 reuniões. 22 são só essas cidades. Só esse grupelho de cidades ali de aliados do Lula, que certamente estão recebendo algum pagamento por algum serviço prestado, e é o pessoal que recebeu o dinheiro. Olha que coisa, né, meu amigo? Eu vou te falar um negócio, é muita vontade de ajudar os amigos. É o que eu falo para você, né? Aqui, ó. Queremos agradecer ao chefe de gabinete do presidente Lula, o Marcola, que também pagou a cidade de Hortolândia com prioridade. Cafu César, do PSB, partido do Alckmin, pré-candidato a vice-prefeito de Hortolândia, né? Cafu se referia à liberação de 50 milhões para exames e cirurgias em outubro. Olha que maravilha. Também Cabo Frio também recebeu um monte de dinheiro da saúde também. Uma festa, meu amigo. Uma festa. O critério é amigo do Lula, ganha dinheiro. Não é amigo do Lula, não ganha dinheiro. O Lula está agindo como o dono do Brasil, né? Ele só manda dinheiro para quem ajuda ele, né? E ele vai quebrar a cara com essa história. Primeiro, que ele não vai conseguir essa vantagem que ele está esperando que vai conseguir. E segundo, que no final das contas está ficando mais feio para ele, está mostrando o desespero desse pessoal todo aqui. Quem é quem no grupo das prefeituras favorecidas? Edinho Silva. Pô, Edinho Silva. Prefeito de Araraquara está no 4º mandato e tenta eleger sua secretária de saúde para comandar a cidade. José Felipe Júnior, do PT, prefeito de Diadema, está tentando a reeleição, né? Marco Oliveira, prefeito de Mauá, também está tentando a reeleição. Cafu César, ex-secretário de Hortolândia, deixou encargo em junho para concorrer como vice na chapa do prefeito Zezé Gomes, de Republicanos, que também está concorrendo à eleição ali em São Paulo. Magdala Furtado, que é a prefeita de Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, né? Tornou-se aliada do governo Lula após a cidade receber recursos milionários do Ministério da Saúde sem absolutamente nenhuma justificativa. Outras cidades maiores, outras cidades que precisavam mais, nenhuma recebeu dinheiro. Ela recebeu porque, curiosamente, o filho da ministra da Saúde, né, Anísia Trindade, é secretário de Cabo Frio. Olha que coisa, né? Como é que é a política do Brasil, né? O que eu falo para vocês, é um joguinho de comadres, né? Não tem Estado brasileiro, tem uma máfia com um monte de comadre e padrinho e afilhado e coisa e tal que distribui o dinheiro roubado de você. Cara, não tem diferença nenhuma entre o que faz o PCC, entre o que faz o Comando Vermelho, as milícias. É a mesma coisa, é igualzinho, meu amigo. Aqui, e o Vaguinho Carneiro, que é do Republicanos. A esposa dele, a Daniela Carneiro, como eu falei, foi ministra do Turismo do Lula e é um aliado estratégico do Lula na Baixada Fluminense, área sob influência do bolsonarismo. Rodam histórias aqui no Rio de Janeiro que os milicianos ligados ao Vaguinho percorreram várias comunidades aí da região para falar que o pessoal tinha que votar no Lula. Se não votasse no Lula ia ter consequências, né? Não sei se é verdade, né? Mas o pessoal comenta isso por aí, né? Rede de favorecimento. Como se não estivesse óbvio a corrupção, o favorecimento do Lula, as ordens foram comunicadas pessoalmente a ministros ou chefes de gabinete com quem Lula tem mais intimidade por um grupo de pessoas de máxima confiança do presidente. Por que o Lula precisaria usar pessoas de máxima confiança? Por que ele não usou os mecanismos normais, né? O presidente ele pode mandar ordem para os ministérios, né? Ele não precisa usar pessoas de sua influência, de máxima confiança, para mandar essa informação. Ele está fazendo isso porque eu estou falando para você, a democracia no Brasil é um grande faz de conta. O pessoal gere a coisa toda, o Lula principalmente, a coligação PT-STF, gere a coisa na base da camaradagem, do afilhado, né, do padrinho, do apadrinhamento e coisa e tal. É tudo igual uma máfia, né? Aqui, ó, esse processo tinha por objetivo não expor Lula, ou seja, o pessoal sabe que o Lula estava fazendo merda. Ele estava pedindo as coisas fora do padrão republicano, né? Usou ordens comunicadas a um grupo de pessoas
pessoas de máxima confiança do presidente. Eu vou te falar um negócio, meu amigo. Aqui, ó, além do Marcola, que é o presidente de gabinete do Lula, o Mozart Salles, que é assessor especial do ministro Padilha, o Swedenberger Barbosa, o Berger, que é secretário do Ministério da Saúde. Ah, o Ministério da Saúde aí, ó. E o Guilherme Simões Pereira, indicado por Guilherme... Ah, olha só, tem até o Boulos aqui, meu amigo. O Boulos está na festa também, olha lá. O amiguinho do Boulos também está nessa. Pode ter certeza que o Boulos vai querer também entrar nessa distribuição de dinheiro adoidada aí do Lula, no final das contas, né? Aí fala que a quantidade de dinheiro que circulou, essas coisas aqui, ó, Ministério da Saúde foi o principal, destinou 600 milhões de reais aleatoriamente para essas cidades amigas do Lula, sem absolutamente nenhum critério baseado em saúde. Não tinha epidemia particular, não tinha problemas sérios específicos, era só porque era amigo do Lula mesmo, né? Ministério das Cidades também foi grosso, também teve da Educação, Assistência Social e Ministério do Trabalho. O Ministério do Trabalho até que foi pouco nessa coisa toda. Repara, são todos ministérios ligados diretamente ao PT, né? Ligados diretamente ao Lula, porque é lógico que sim, né? As 6 cidades reúnem apenas 0,86% da população brasileira e não figuram entre aquelas que mais precisam de dinheiro, né? Aqui, ó, aqui, caraca, olha a ordem aqui, caraca, prioridade, escrito à mão ali, ó. Tratar com SAES, reunião Helvécio. Ih, rapaz, olha como é que funciona a coisa. É na base do jamegão mesmo, cara. Aqui, ó, outra aqui, ó. Documento tem 3 frases, enquanto o trâmite normal envolve textos maiores de até 16 parágrafos, né? Ou seja, o trâmite normal, que seria, né, a coisa que se espera numa república, né, que uma cidade pode precisar de dinheiro, ela faz uma requisição para a União pode justificar e colocar ali, dar dinheiro, e não tem nada de errado nisso, mas tem que ter todo um processo, tem que ser justificado, tem que ter um motivo, tem que ter uma coisa objetiva para determinar isso, né? No caso do Lula, não, amigo. Ó, 3 frases escritas ali, meu amigo, é isso daí, ó. E tem que... Manda dinheiro porque é amigo, né? Aqui, ó. Diadema à frente da maré. Parece que o secretário de Diadema foi o que teve o maior grana que recebeu aqui, ó. Caramba, eu vou te falar um negócio. Aí tem outro aspecto nessa história aqui também, né? Aparentemente, a Folha largou a mão do Lula, né, meu amigo? É o que eu tô falando para vocês. Eu sinto uma mudança de posição aí da elite aristocrática socialista de Brasília. O pessoal tá largando a mão aí da coligação PT-STF. A coligação fez merda demais, a economia brasileira tá indo pro buraco e o pessoal desistiu, largou a mão mesmo, né? Parabéns à Folha, eu tô pensando até em assinar a Folha agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.